No ar, mais um episódio do Porta 443, para você que curte tecnologia e sabe muito bem por qual porta entrar. Muito bem, conexão Brasil, Portugal e até Japão, né, Dani? É isso aí, cara. Hoje o assunto é brabo, né? Porque quem que não gostaria de explorar algum dia outros ares além do nosso queridíssimo Brasil, né? Exato. E aí, para bater esse papo com a gente hoje, o Thiago Matsumoto, que é fundador da Atlantic Hub, né? Thiago, bem-vindo ao nosso podcast. Olá, obrigado, Fábio, obrigado, Daniel. Muito bom estar aqui, viu? Com grandes amigos e para falar sobre essa parte de globalização, de demonstrar que o Brasil pode acessar o mundo, né? Com certeza. Maravilha. Aliás, você é um ícone da globalização, né? A gente estava falando sobre isso aqui nos bastidores, né? O Thiago tem descendência japonesa, é isso? Exatamente. Conta um pouquinho pra gente aí. Eu falo que eu sou o resumo da globalização. Eu sou um brasileiro com descendência japonesa, com uma empresa em Portugal. Então, essa mistura de coisas é muito bacana. E é legal que o podcast aqui, né, o 443 é de tecnologia. A minha área é tecnologia, é técnico, né? Eu sou engenheiro, eletricista de formação, fiz FEI, deve ter os feianos aí me ouvindo. E no caminho, eu fui gerente, diretor de empresa, então fui muito do ramo corporativo. E aí, no meio da minha vida, encontrei meus amigos e irmãos Benício, Eduardo, Nelson, meu sócio da Atlantic Hub, e fundamos a Atlantic Hub em 2016 para ajudar uma empresa de consultoria que ajuda as empresas brasileiras a expandir as suas operações para Portugal. A gente portugaliza produtos e serviços brasileiros. Legal, cara, legal. E assim, né, cara, muitos brasileiros vão para Portugal achando que lá é uma espécie de Europa com legenda de português, né? Vamos colocar dessa forma. O que mais te surpreende, né, cara, na forma como os empresários brasileiros enxergam o mercado europeu? Muito bom isso. E até te falo que como foi exatamente como a gente fundou a Atlantic Hub. O brasileiro, e não é que seja ruim, Portugal é muito legal, assim, vai para férias, conhece, todo mundo se apaixona por ir quando vai para Portugal. Comida, vinho, a hospitalidade. E aí a gente percebeu, e até hoje acontece, né, que muitos brasileiros empresários vão para Portugal, se apaixonam, até faz um contato empresarial e decide, vou abrir empresa. Uhum. É muito fácil abrir empresa, então você consegue abrir empresa na hora e já consegue emitir invoices e às vezes não tem sucesso. E aí fala, poxa, eu tô lá com a empresa e não tenho sucesso, o português é muito rígido, não consigo vender. E aí, se você for ver, comeu alguns passos. Uhum. Tem que ter estratégia, tem que entender o que é. E a gente até brinca que o empresário pensou com o coração, mas o negócio não são com o coração, né? É muito suor, é muita entrega, né? Vou dar um exemplo. Então, o empresário vai lá, passa de férias em Lisboa, abre o negócio em Lisboa. E aí foi ver que o negócio dele é muito mais indústria. Indústria não é em Lisboa, indústria é no norte, na parte de Porto, em Évora, que é onde tem a Embraer. Então, pensar com o coração para uma empresa é ótimo, porque é onde mostra a nossa coragem, mas tem que ter inteligência, né? Com certeza. Com certeza. E não é fácil, né? Eu acho que é o mal do brasileiro, viu? Não posso mentir. As pessoas acham que tudo é fácil. Eu vou sair fazendo aqui, não preciso pagar uma consultoria. É a famosa história, não, eu comprei o equipamento e eu me viro, não vou ler o manual. Exato. Não, peraí, né? Não é bem por aí. E por isso que existe a Atlantic Hub, né? Agora, ainda existem empresas brasileiras tentando migrar para Portugal e tendo alguma frustração, porque quem trabalha com consultoria, eu também sou consultor de tecnologia, eu sei para que serve a consultoria, né? E ainda deve ter gente tentando fazer isso sozinho, ou ainda existem empresas de consultoria que não fazem a coisa direito. Como está o cenário hoje? Sim. Acho que empreender, ser empresário, ter uma empresa é sempre difícil em qualquer lugar, né? Nós, empresários, a gente sabe dessas dificuldades. Mas acho que se você for listar os principais problemas e erros do empresário em Portugal, e é o que você comentou, é a ansiedade de resultados a curto prazo. E até a gente tem
instruções teóricas, tem artigos teóricos de academia que falam muito isso das diferenças culturais entre Brasil e Portugal. Nós, no Brasil, a gente é até mais ágil, né? Até por causa da taxa de juros, o nosso passado. A gente tem que ser tudo agora, porque a gente não sabe exatamente como vai ser daqui a 2 anos. É, verdade. Então, as nossas relações comerciais são muito mais rápidas. Em Portugal, na Europa ou na Ásia, é muito mais diferente. As relações são de longo prazo. A taxa de juros não vai aumentar por alguma coisa. Claro que ela aumenta, ela pode diminuir, mas ela tem uma certa estabilidade. E aí, quando o empresário vai para Portugal ou para qualquer outro país que são mais normatizados, digamos assim, normalizados, que é aquela ansiedade. Poxa, já estou aqui, já estou há 6 meses, 3 meses, não tenho tantas vendas, tá difícil, tá ruim para mim. A gente tem um cliente que demorou, que está há 1 ano no projeto, claro que é uma parte de comida, tem toda uma produção, mas já está 1 ano para fazer esse produto e ainda não vendeu nada. Tá na embalagem, tá nas partes dos componentes e agora que vai começar a vender. Então, imagina para aqui brasileiros, para essa ansiedade, a gente quer vender logo. E aí tem um problema, né? Porque a cotação é 6 vezes mais. Sim. Então, é claro que se consegue vender no começo, tem 2, 3 vendas, consegue entender, mas acho que ele é um pouco mais de longo prazo, né? Essa maturação é importante, né? E a ansiedade, nós já somos ansiosos por natureza. Agora, as redes sociais deixam a gente mais ansioso ainda, né? Então, a vontade de vender logo e a necessidade de pagar um 6-1 aí da moeda é complicada, né? Tudo tem que ser muito bem planejado, né? E isso tem que ficar muito claro na cabeça do empresário que quer fazer, né, cara? E posso compreender um outro erro que acho que também sempre acontece, claro. Que a gente percebeu? A empresa está no Brasil, a gente sempre... É muito difícil começar algo novo lá em Portugal. Normalmente, os nossos clientes sempre tá aqui, tá muito bem no Brasil e vai expandir. E aí a gente percebe que sempre tem um brasileiro que é amigo que mora lá em Portugal. E aí ele fala assim, não, meu amigo mora lá, não, eu conheço muita gente aqui em Portugal, me deixa comigo, e aí eu vou representar a sua empresa aqui em Portugal. O cara que é meio leigo no assunto ali, Exatamente. Né? Pode dar certo, claro, mas ele não tem contatos, né? A gente sabe que empresas precisam ter contato, precisa ter entendimento, precisa saber falar, vai ter uma objeção e a pessoa tem que saber falar. Às vezes é o cara que ele tem contato de almoçar, de jantar, tomar um vinho, né? E acha que tem contato, né, cara? Isso acontece bastante, viu? Não, muito. E profissionalizar uma empresa não é bem por aí, né? A gente sabe que o contato é 1% de tudo, né? Você precisa saber sobre documentação, sobre fiscal, contábil, conhecer time, e aí vai, né? Exatamente. Então é complicado mesmo. Com certeza. Agora, cara, lá a Lisboa, né? Ali, Portugal como um todo, né, cara? Passou a ser mais ou menos um queridinho aí das startups, né? Isso não era esse cenário antes, né? Agora que recentemente já tá um pouco mais assim, né, cara? O que realmente colocou o país, Portugal, no mapa da inovação tecnológica lá na Europa, cara? Ótima pergunta. Até o pessoal brinca que Portugal é o Vale do Silício da Europa. E aí tem lá a Mercedes, a parte de tecnologia da Mercedes está lá, a IBM tem escritório de tecnologia lá, então virou mesmo não só o nome, mas tem grandes empresas lá. O Web Summit, o maior evento de tecnologia do mundo, está lá por mais de 10 anos. Então, ele tem esse objetivo. E aí, pensando, né, em Portugal e por quê, é uma atitude até de governo, é uma estrutura de governo e de Estado. Foi pensado, né? Não foi por acaso, então. Exatamente. Né? Por quê? A gente até estava comentando, né, Daniel? Se você for olhar, Portugal ele tem uma base de pessoas muito mais idosa. E o próprio português lá que nasce, ele começa lá e já quer sair. É um problema em Portugal. Exatamente. Portugal fornece todo o estudo, toda a inteligência, toda a tecnologia, e aí o português se especializa e vai para Alemanha, Itália, França. Ele não sai fica de lá. lá. Sai de lá. Acredito que porque seja o menor salário da Europa, o menor salário da Europa. O salário mínimo mais baixo da Europa, né? E não só isso, as empresas também vão. Então, ele precisa criar uma estrutura
de trazer empresas grandes, trazer empresas de tecnologia para que retenha essas pessoas. E é claro também, o governo de Portugal ele não é bonzinho. Ele sabe que tem empresas de tecnologia, vai gerar imposto, vai gerar contratações e vai mexer a economia. E 2008 foi muito pesado para Portugal, Itália, Grécia com a crise do euro. Eles quase, se você for ver, esses países quase faliram. Quase, né? E aí a comunidade europeia se juntou e dá dinheiro mesmo, deu dinheiro e ainda dá para o Portugal 2020, Portugal 2030 para ajudar o país. E Portugal entendeu isso e investe hoje para trazer grandes empresas para Portugal e até pequenas, né? A gente estava falando do Startup Visa. Podemos falar desse assunto? Esse assunto é muito legal, viu, gente? Você que tem uma startup. O Portugal, também entrando nessa linha de tecnologia, ele criou um visto para as startups. Tem visto para empreendedor, tem visto para investidor, mas esse visto é específico para as startups. Ele é um visto Startup Visa que chama, então você tem que ter algo disruptivo, algo que agregue para a economia portuguesa. Não pode ser uma startup qualquer, pode até ser MVP sem estar faturando, mas tem que ter algo que funcione, que vá funcionar em Portugal. E aí você ganha o visto de visto de Portugal. E aí você pode morar, então com esse visto tem a parte de agregar famílias e tudo mais. E aí por quê? Portugal quer que você desenvolva essa sua startup, que você coloque ela e contrate pessoas. A partir do momento que você tem startup, você pode ter acesso ao Startup Voucher, que é um apoio de 600 euros para a sua startup lá. Então, esse é um nicho para as startups. Para empresários tradicionais, tem o visto D2, que para mim, acho que até é melhor, porque você é um visto para o empresário, igual que tem nos Estados Unidos, e aí ele tem apoios e incentivos para a empresa portuguesa, né? Porque a partir do momento que você abre a empresa em Portugal, você já... É uma empresa portuguesa, né? Exato. Legal, muita informação aí. É verdade. Vem cá, já que a gente entrou nesse assunto de Visa, né? Eu queria tirar uma dúvida. A Atlantic Hub, ela entra onde, né? Nessa parte de consultoria, ela é completa? Então você cuida além da transição da empresa, né? Ou uma nova empresa, uma startup lá para o brasileiro. Você também cuida dessa parte de Visa para a família dele toda? Perfeito. Qual seria o combo? O nosso foco da Atlantic Hub é a consultoria empresarial. É entender canais, precificação, como vai ser, portugalizar o produto e serviço. Nessa parte mais burocrática, seja a parte de vistos, a contador, né, a contabilidade, que lá é contabilistas, né, advogados, a gente tem parceiros, a gente tem um ecossistema para ajudar o empresário lá, porque afinal não é fácil, né. E até interessante, né, a gente está voltando a falar de visto, acho que é sempre uma dúvida de muita gente. Demais. Ainda mais nesse momento. Provavelmente a gente está agora no final, gravando aqui no final de 2025, Portugal está enrijecendo as entradas, não só de brasileiros, mas de todo o mundo para Portugal. Porque foi bom para Portugal, a gente cresceu, Portugal cresceu muito, mas também teve especulação imobiliária, entrou gente de fora, porque não é só brasileiro, são os indianos, paquistanês, diversos chineses, o que é bom. Então cresceu muito bem em Portugal. Só que chegou um ponto que está agora que tá muito mesmo. Então, peneira e funil, né? Então ele enrijeceu. É igual agora abrir a torneira e fechar a torneira. Exato. Fechar a torneira. Então, antigamente, você podia entrar com visto de turismo e depois, em 3 meses, procurar um emprego. Hoje já não é mais possível. Então, os vistos para trabalhar, para quem quer morar lá para trabalhar, tá mais difícil. Porém, o visto empresarial de investidor, nada mudou. Entendi. Então, até sempre tem essa pergunta, que sabem que eu sou de Portugal, né, da empresa em Portugal. Thiago, eu quero morar em Portugal. Me fala como fazer. A primeira pergunta que eu faço tá bom, você quer morar lá para trabalhar, para ser um colaborador, ou você quer ir lá para abrir um negócio, para investir? Essa é uma diferença muito grande. Porque como o Daniel falou, Portugal é o menor salário da Europa. A gente está falando de 680 euros, mais ou menos, o salário mínimo, sendo que na Alemanha é 1.200. Então é difícil mesmo sobreviver. Tem aluguéis que pode chegar a 1.500, o aluguel em Lisboa. Cara, o aluguel é o dobro do valor do salário mínimo, tem noção? Exatamente. Então, para trabalho, pode ser um problema.
E você vai estar competindo com outros portugueses, com o pessoal de Bangladesh e é outro. Porém, para o empresário, você vai estar com o custo que é o colaborador mais barato. Aluguel é mais barato se você for ver em relação a toda a Europa. Então, para a empresa, é muito bom. E os incentivos, os benefícios. Mas ser uma pessoa para trabalhar, confesso que é mais difícil. Não que eu não vá conseguir. Tem demandas operacionais, de serviço, mas está cada vez mais difícil, né? Legal. Eu conheci gente que foi e voltou, cara. Não aguentou. Tem várias histórias, né? bastante Principalmente, eu acho que a pessoa independente, né? Que ela não tem uma empresa lá. Ela fala, vou para trabalhar. É um problema. Porque, como o Thiago disse, além da dificuldade de migrar para um outro país, de ter outras inteligências por lá, você ainda concorre. Poxa, se você é de tecnologia, você cai em Portugal para concorrer com um indiano, meu amigo, indiano come tecnologia de manhã, à tarde e à noite. É verdade. Então, deve ser muito difícil mesmo. Sim, exatamente. Tiago, aproveitando esse gancho desse papo, me conta um pouquinho assim, como funcionaria, né, essa parte de visto? Então, eu tenho duas dúvidas. Entrei com o visto D2, né, que você falou. Quanto tempo que eu preciso ficar por lá? Como funciona esse visto? Eu mesmo sendo empresário, para depois eu me nacionalizar, né, virar cidadão português. E dentro disso eu já te pergunto, o seu trabalho, quanto tempo levaria para entrada desse visto e abertura de uma empresa e o brasileiro realmente sair daqui do Brasil e estar lá? Bacana. Eu não sou especialista em vistos, né? Mas essa parte do visto, do entendimento, entender o que é a sua empresa, né? Fazer um projeto. Então, você vai ter que aplicar um business plan. Então, ele vai mostrar quanto que você vai faturar, quanto que você vai contratar daqui a 5 anos. Você entende sobre esse mercado. E é exatamente nesse ponto que a gente ajuda. Porque fazer o business plan. Ok, porque isso passa por uma comissão de avaliação, vamos colocar assim. É o avaliador do Visa mesmo, né? Eles sabem o que é bom e o que não é. Então, essa parte do business plan é muito importante para o empresário. É muito importante mesmo, porque precisa saber quanto vai custar, o que vai ser. A parte mais burocrática, aí sim, tem vários especialistas de vistos, nacionalidade, escritórios que fazem isso. O nosso foco é muito no negócio. Certo. A partir do momento que esse brasileiro, o empresário, tem o visto, ele pode operacionalizar a sua empresa. Então, tem lá as auditorias para ver se a empresa está funcionando, né? E eles pode ficar em 5 anos com visto. Legal. Esse visto pode morar em Portugal. Você pode ter reagrupamento familiar, levar a esposa, levar os filhos, o marido. Depois de 5 anos que você tem a empresa, você pode pedir a nacionalidade portuguesa, a cidadania portuguesa, né? De você ser um cidadão português, e aí você é um cidadão da Europa. E aí você pode morar em qualquer país. Então, e por que é importante a parte empresarial? A empresa tem que ser sólida. A empresa tem que gerar imposto, não adianta não é qualquer um que dá os benefícios, incentivos. Fugindo um pouco de vistos, mas tem fundos, tem um fundo agora financeiro que chama Portugal 2030. E aí, ele não é para vistos, ele é para empresa portuguesa. Legal. E o diferencial da empresa portuguesa para a brasileira, vou dar um exemplo bem bacana. Um estrangeiro aqui no Brasil, ele não pode abrir uma empresa sozinho. Tem que ter capital, 50% tem que ser um brasileiro e 50% um estrangeiro. Eu não sabia disso. Exatamente. A não ser a aviação. Quando teve o negócio da Avianca e tal, agora a aviação pode, mas hoje não pode. O estrangeiro tem que ter um sócio brasileiro. É que a aviação não é uma coisa que vai abrir toda hora, né? Então, beleza, né? Exatamente. Mais específico, né? Mas eu não sabia, uma ótima informação, eu não sabia que Em Portugal pode. Você sabe que eu julgo o Brasil assim, aqui no Brasil tudo pode, né? O estrangeiro vem, ele faz o que ele quer. Mas essa informação é nova. Eu não sabia, essa eu não sabia, legal. E em Portugal pode. Você pode ter uma unipessoal, que seria a MEI, de Portugal, sozinho, sem sócios, sem nada. Você pode até abrir daqui do Brasil, com procuração e tudo mais. E a partir do momento que você abre a empresa em Portugal, você é uma empresa portuguesa. E aí você tem acesso a todos os benefícios, incentivos. Tem o Portugal 2030, é um financiamento muito bacana.
Vou dar um exemplo do que é mesmo. Ele financia a sua empresa, então você faz um projeto, eu vou contratar tantas pessoas, eu vou usar para o marketing, para vendas, para a parte mais operacional. Ele financia para você, ele te dá uma carência de 2 anos, 3 anos, dependendo. Que maravilha. Juros quase zero, 5 anos para pagar, 5, aí depende muito do valor. E aí o mais importante, se você atinge o que você prometeu... Destrava mais alguma coisinha aí. Exatamente, se você atinge e passa... Vira um game, muda o pode game. chegar a 70% não reembolsável. Então você não devolve até 70%. Nós mesmos, e aí tem fundos que é totalmente zero. Nós já pegamos, Atlantic Hub mesmo, não foi nosso cliente, a gente já pegou 140 mil euros para fazer um processo interno, para contratar pessoas e tudo mais, não precisamos pagar. A gente fez um recente agora, a gente ajudou a captar 3 milhões de euros para montar uma empresa que é brasileira, né, luso-brasileira, para montar uma fábrica. Então, e aí, claro que esse fundo, esses financiamentos não é para começar. Então, a empresa já está faturando, já tem clientes. O Portugal não é bobo, né? Ele não vai dar dinheiro para você prospectar, para testar a ideia. Então, ele vai te dar o dinheiro para você escalar, para trazer mais, para faturar mais, né? Movimentar mais. Como é que chama o MEI em Portugal? Você comentou, eu não peguei. Unipessoal. É uma empresa de... Não tem essa parte de diferença tributária. Então, aqui o MEI é porque diminui INSS, ICMS, outros. Lá a Unipessoal é que é uma empresa de uma pessoa. Legal, Unipessoal. E o Portugal 2030 cabe para qualquer empresa? Cabe para qualquer empresa. Qualquer empresa portuguesa. Pode fazer requisição, entra com business plan também? E aí ele é parecido um pouco com o BNDES, ele tem tempos que vai abrir e vai fechar. Legal. Então, teve um recente que era para marketing. Teve um recente que é para empresas portuguesas que querem sair para exportar. Tem um recente para mais operacional. E até legal, tem um programa muito legal da AICEP. A AICEP é como se fosse o Apex do Brasil, a AICEP é em Portugal. Tem um programa que chama Inova Contato. Até meu amigo Francisco deve estar me ouvindo aí da AICEP, aqui do Brasil. E esse Inova Contato, ele é um programa para ajudar portugueses, estudantes de Portugal, para conhecer o mundo. E aí, nós como empresas no Brasil, pode ter um estagiário português aqui. E o governo, a AICEP, paga tudo. É hospedagem, o aluguel e tudo mais. Você, como empresa brasileira, tem que ceder o cargo, ter lá essa cultura e fica 8 meses. A gente já teve um estagiário e foi muito bacana. Isso vale para as empresas que tem no Brasil e lá ou é empresa brasileira mesmo? Brasileira. Ótima pergunta. Qualquer empresa brasileira. Não precisa ser exatamente uma empresa... Basta se filiar ao programa. Sim, tem lá umas regras. Provar uma estrutura, acredito. Exatamente. Né? Não é... Claro que também é quase igual vestibular, né? Tem várias empresas que se candidatam e poucas são escolhidas. Mas é um programa muito bacana, é um programa muito legal. Pô, bacana, cara. Legal, interessante, né? Porque no primeiro momento, quando você começou a falar, eu falei assim, bom, deve ser o cara que tem empresa aqui e lá. Não, é qualquer um. Na verdade, aí tem essa questão das qualificativas aí, né? Porque esse benefício não é para a empresa que está contratando. É benefício para o estagiário português que quer conhecer o mundo. Então... Não, e ele vai aprender diversas outras coisas, cultura, tecnologia. Paga salário, não precisa pagar nada. Salário, nada. Legal. Só precisa ter um espaço de trabalho e um cargo, né? Para ele fazer. E outra, enriquece a própria empresa, né? Certeza, que você traz alguém de fora, uma cultura diferente, mesmo que você vá ensinar o cara, né? Sim. E confesso que tem amigos pessoais seus que já fez isso. O Adalberto, da BHC, ele teve já um estagiário português nesse programa. Ah, que legal. Não tem nada em Portugal. Legal. Aliás, um abraço pro Adalberto Benhaja. Estaremos juntos em breve aí. Mas bacana, cara. E aí, assim, né? Aqui no Brasil, a gente ainda tá discutindo 5G, né, cara? A implantação. Enquanto lá em Portugal já se fala em 6G, em IA, né, cara? Quais setores tecnológicos hoje, Thiago, já estão mais maduros para receber as empresas brasileiras, do seu ponto de vista? É bem interessante, porque sempre me fazem aquela pergunta do milhão, né?
qual o melhor setor para levar a empresa em Portugal? Confesso que essa é uma pergunta de 1 milhão, né? Porque não tem como. Se tivesse a né? resposta, você levaria já e beleza, né? E na verdade não é o melhor setor. Depende do seu intenção de investir tempo e dinheiro. Sim. Porque o mercado pode ser ruim, mas se você tem o querer e dinheiro para disposição, o mercado vai ser bom. A paixão move o negócio, né? Exatamente. Na parte de tecnologia, o Portugal, como a gente comentou, virou mesmo esse Vale do Silício da Europa. Então, sim, tem muitas na parte de tecnologia, o 5G e outros. Até legal, uma outra curiosidade. Portugal, por causa da ilha de Açores, ele tem a maior área marítima do mundo. Porque a parte marítima, ela conta a partir do última praia, digamos assim. Ele conta pro lado, né? E Portugal, ele tem uma área marítima do tamanho da Europa. Caramba. Cara, também não sabia Exatamente. disso. A maior área marítima do mundo. Não é uma do mundo, porque tem a China é grande, o Brasil é grande, mas ele é uma dos maiores. É um país desse tamanho, mas é uma área marítima gigantesca. Comparar com a área do Brasil, cara, eu jamais imaginaria isso. E é uma coisa de tendência de futuro. A gente está falando de terras raras e outras coisas que ainda não, o ser humano ainda não viu o fundo do mar. Então Portugal está se preparando. E por que eu estou falando disso? Eles investem muito nessa parte marítima. Veio um almirante de Portugal aqui num evento, eles falaram que eles tinham um Wi-Fi que era de 100 quilômetros. Wi-Fi de 100 quilômetros. Meu Deus, cara. Então, imagina. É inimaginável, né? Falar a verdade. Pros barcos, pros drones. Então, eles têm muito essa pegada mesmo de ajudar a tecnologia como um todo. E aí é acessível também, né? A tecnologia e outras coisas. Caramba, cara. A gente vê que é aí que não estamos para trás, né? A gente evolui pouco, né? Evolui pouco. Agora, pensando em Portugal, cara, uma coisa que sempre me vem na cabeça é o seguinte: todo mundo que vai viajar para a Europa fala, vou primeiro para Portugal. Ou às vezes não é nenhuma opção, né? A pessoa vai tomar um voo para outro país, ela faz escala em Portugal. É muito comum isso, né? Mas Portugal ainda é muito visto como porta de entrada, e os brasileiros que vão, principalmente os brasileiros, né? Conseguem estabelecer lá, ou ainda pensam, não, vou para Portugal, fico um pouquinho e vou para outros países? Pensando em empresa, até tem teorias para isso. Porque se você olha o Brasil, nós brasileiros, a gente é muito acolhedor, tem essa parte de relacionamento. E aí, como se fosse uma escada, se você fosse passar direto para a Alemanha, o pulo cultural e empresarial é muito grande. E aí fica até mais difícil, você vai até gastar mais tempo e mais dinheiro para fazer esse pulo. Portugal, ele estaria no meio. Então, ele é um soft landing, que a gente chama, né? Um pouso tranquilo. Então, você, claro, tem diferenças culturais, tem diferenças de relacionamento, mas ele é muito similar, não só por causa da língua, mas tem a parte até social, psicológica, que é muito parecido. Então, a partir do momento que você meio que se adequa, e aí tem uma coisa até um pouco mais burocrática. Tem produtos, às vezes tem regulamentos, a parte de vigilância sanitária. Então, a partir do momento que você registra esse produto em Portugal, esse produto é registrado em toda a comunidade europeia. Então você consegue acessar já toda a Europa. E por isso que é um soft land. E até às vezes me perguntam, mas por que você não faz uma consultoria também para a Espanha ou para a Alemanha? Por quê? O nosso foco, a tese é de Portugal vai para outros países. Porque você pega os benefícios e incentivos que tem de Portugal e acessa outros países. Não faz direto do Brasil para a Espanha. Então, você faz esse soft landing que a gente fala. Soft landing. Cara, que informação importante. 2 semanas atrás eu estava batendo um papo com um cliente que está tentando levar a indústria dele Brasil, Paraguai e Uruguai. E ele está com uma dificuldade justamente por isso. Porque a Anvisa desses países, que eu não sei o nome, me perdoem, não aprovam um produto dele, mesmo ele tendo a Visa aqui. Então, que informação crucial, porque você consegue expandir para toda a Europa com um documento. A partir de um ponto, Exatamente, né? É um ponto tranquilo, entre aspas, mais tranquilo que os outros, né? Se o cara fosse direto para a Espanha, por exemplo, ele ia sofrer mais, né?
E aí, Portugal, você, estruturando direito, né? Você consegue fazer pontes, né, cara? Imagina se a documentação do Brasil valesse para toda a América do Sul. Eu tenho uma Visa aqui, então eu já posso... Vai acontecer. Falam que vai acontecer, né? E até interessante, Daniel, que a gente está falando dos Estados Unidos, mas tem muitas empresas nos procurando para fazer triangulação. Brasil, Portugal, Portugal e Estados Unidos. É claro que tem que entender muito bem o que é o produto e serviço, porque os Estados Unidos ele vai entender de onde é a origem. Então não é só você fazer um dropshipping, digamos assim. Tô lá em Portugal, é português. Não, mas ele sim, existe sim mais facilidades de alguns produtos e serviços do Brasil para os Estados Unidos. Mas eu só não entendi qual o maior interesse do americano consumir de Portugal. Preço, frete? Não, na verdade é para fugir dos embargos americanos com os produtos brasileiros, né? Da taxação. As taxações que está acontecendo, né? Então é possível, mas tem que entender. Tributação e parte jurídica sempre tem que entender nas letrinhas. E aí na Atlantic Hub você tem assim, a gente já teve alguns clientes, já tem clientes que estão pensando e estudando para fazer essa triangulação. Que bacana. Thiago, o cara que tem aqui uma empresa sólida no Brasil, beleza, ele vai para Portugal com aquele mesmo mindset, digamos. Primeiro ponto. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a LGPD, que ainda tá ali, né? Já, apesar dela ter muitos anos de sanção, ainda tá... Os processos estão começando a andar agora, o brasileiro tá entendendo. Agora, como muda a cultura, né, cara? Aqui, se a gente errar, ainda beleza. E lá, cara, como que funciona? Ótima pergunta, viu? E até uma curiosidade, né? A nossa LGPD brasileira... ela é cópia, digamos assim, toda fundamentada. Né? O DNA da LGPD, ela vem de PDR, né? Que é a Lei de Proteção de Dados da Europa. Então, tem até diferença, a Lei de Proteção de Dados dos Estados Unidos versus da Europa. Então, lá tem sim, já está muito mais desenvolvida, afinal, já começou lá. E o que até pela sua pergunta, Fábio, aqui a gente sempre dá um jeitinho, né? Sempre tem um jeitinho brasileiro, vai fazendo. Famoso jeitinho brasileiro. Tudo. Portugal não. Tudo é regra. Regra é regra, né? Regra de impostos, regras nessa parte mais técnica tem que ser seguida. E se não segue, as multas e outras coisas são muito grandes. Pesadas, né? Isso até é interessante, porque lembrar que Portugal a gente está falando de 10 milhões de habitantes. Então, se falar de relacionamento e negócio... Quarto de São Paulo. É coisa assim, né? Exatamente. A cidade de São Paulo são 12 ou 13, se não me engano. No tamanho da cidade do estado de Pernambuco. Eu acho que o estado de São Paulo era coisa de 40, então acho que se eu não tiver errado... A Grande São Paulo acho que tem 12, 15 milhões, né? São Paulo 12, então olha como é pequeno. E aí você falando na parte empresarial de relacionamento, quando você faz alguma coisa errada... todo mundo se conhece, ainda mais a parte empresarial. E isso é um grande problema mesmo para ter relacionamento. Então a gente até brinca, fez coisa errada, vai ser muito difícil você se recuperar lá em Portugal, entendeu? É meio bairrista, então, o negócio, né, cara? É meio bairrista. As pessoas estão sabendo de tudo ali. E até é legal essa parte de relacionamento, e também voltando um pouco empresarial, aqui no Brasil a gente tem muito QI, de quem indica. É muito importante. Em Portugal é muito maior. Então, é até legal para quem está pensando em ir para Portugal. Cold call, de pegar e fazer uma ligação. Olá, Daniel, aqui é o Thiago, você já pensou em ir para Portugal? Nossa, a gente não gosta, mas a gente releva. E em Portugal, não. É algo que você está quase um pecado. Mandar um WhatsApp, mandar uma mensagem de WhatsApp, o WhatsApp é pessoal. Então, e se mandar um áudio... Piorou. Aí eles nem ouvem. É um choque cultural aí, né, cara? Até um pouco parecido com a Ásia, né? Afinal, você mandou um áudio, você tá dando um trabalho para a pessoa ouvir o seu áudio, se você for ver a lógica da teoria disso. Por que eu vou ouvir um áudio? Por que você não me mandou uma mensagem? Entendeu? E a parte de relacionamento é muito importante, sabe? Atraso, não tolera atraso. Quando a gente chega numa reunião... aqui no Brasil, como é que foi o Corinthians e o Flamengo, tudo. Isso na Europa é até falta de educação.
tá falando de negócios. No final, claro que pode ter um relacionamento e tal, mas quando tá falando de negócios, é negócio. Eles são mais gelados, digamos assim, do ponto de vista do brasileiro. Sim, né? sim. Mas sim. eles são mais objetivos, mais Exatamente. profissional, é um negócio mais focado, né, cara? E às vezes isso assusta o cara aqui do Brasil, né? Que toma esse choque, né, cara? Sim. Cara, e tem que ter esse choque, né? As culturas são muito diferentes, né? Eu vou contar uma história rápida aqui. Uma vez eu fui pra China, e aí num voo tinha uma chinesa / brasileira. E aí todos os brasileiros fazendo aquela bagunça no voo, a chinesa levantou, ela falou assim, olha, eu queria falar uma coisa pra vocês. Brasileiro acha que a malandragem, ela falou assim, brasileiro acha que a malandragem nasceu no Brasil, mas eu vou contar uma coisa pra vocês. A malandragem nasceu na China. O chinês é muito mais esperto, então não pensem que vocês vão chegar lá sambando, que o chinês tem milhões de anos Faz sentido. de experiência. E, cara, realmente, a gente chegava na China lá para fazer negócio, você sentia que a análise do chinês para fazer negócio com você era totalmente diferente, né? Com certeza. Então, essa diferença de cultura, além de você... eu acredito que o brasileiro vai chegar lá em Portugal achando que vai tirar de letra, né? Não, aqui no Brasil eu já falo com todo mundo, eu sei tudo, eu já tenho vários amigos. Chega lá, a cultura é totalmente diferente, né? Atlantic Hub prepara o empresário para isso também ou não? Sim. Porque também tem a parte cultural, né? Então, a partir do momento que a gente desenvolve o produto, desenvolve o serviço, entende o que é precificação, canais, estrutura empresarial, a parte dos relacionamentos, a gente também faz esse banho de loja com o empresário, sabe? De ajudar, não é um coach exatamente, sabe? Mas a gente faz um banho de loja, uma mentoria para saber o que é. E isso até, Daniel, é uma coisa que a gente percebeu muito. O empresário chega para nós, não, meu produto é fantástico aqui no Brasil. Só me apresenta o comprador, o empresário lá que eu vou vender. E não é isso. E aí eu volto pro tamanho. Não tem muitas empresas igual ao Brasil. Sim. E aí é igual bala de prata. Você só tem uma bala de prata. E aí você vai lá para fazer a reunião, sei lá, com o pessoal do Sonai, maior empresa de Portugal. Você vai fazer prospecção. Eu tô aqui para te ouvir. Não, você já tem que ter uma estratégia para falar comprador, porque você não vai ter outra chance. Então não adianta hoje, agora, você que está pensando em ir para Portugal, não tem ainda nada estabelecido, me conecta aí com um grande empresário. Beleza, vai te receber e aí você vai só jogar a conversa fora. Não, você já tem que ir com uma estratégia. Quando a gente fala aqui no Brasil, que você vai, eu vou ter uma conversa, sei lá, com a GM. Você não vai lá só bater um papo, né? Você já sabe o que você vai falar, o que você vai ofertar. Se ele falar isso, eu já tenho isso. Você já tem isso. Sim. Então você não pode prospectar. Você já tem que ir já preparado, já sabendo e tudo mais. É super importante para você ter uma vida saudável da sua empresa lá. Caramba, cara, que loucura, né? Porque aqui a gente é realmente acostumado com esse lance da prospecção, né? Eu vou tentar, o famoso não, eu já tenho. Não, eu já tenho, eu vou lá tentar. E se não conseguir, tem a outra. Se não conseguir com ele, tem a outra. Aí você vai pro outro lado. O mercado é muito grande, né? O mercado é muito grande. Lá não, né? Agora, cara, assim, pela sua experiência, né? Quais áreas você consideraria como uma espécie de mina de ouro, vamos colocar dessa forma, né? Para pessoas que estão querendo investir em Portugal, obviamente com todo o preparo e tudo mais. O que você vê que está acontecendo lá, cara? A tecnologia, para nós e até a grande maioria, é o que capta brasileiros, empresas brasileiras para Portugal. E quando eu falo tecnologia, é tecnologia de vários setores. Então, tecnologia para a da saúde, tecnologia para a de logística, a tecnologia como plataforma é muito bem atrativa. Marketing também é uma demanda que acontece bastante. Eu até estava comentando aqui com o Bruno lá fora, né? Marketing em alguns momentos, principalmente em relacionamentos, UX. A Europa como um todo, ele está um pouco defasado. Se você olha um site, é igual dos Estados Unidos, né? Um site americano, um site europeu, tem muito texto, tem muita... Fundo branco texto e outras jogado. Coisas. Parece que o site foi feito em 1996. Exatamente. Verdade, né? E isso, querendo ou não, tudo bem, o europeu gosta de um site assim, mas ele também quer algo bonito e brasileiros fazem muito bem. Então tem demandas muito de marketing. A parte de turismo,
também ainda é muito forte. E aí não estou falando de turismo, a parte de hotéis, que é muito importante. Mas todo o em volta desse turismo. Entendeu? Então, programações, software de turismo. Software, a gente está ajudando agora uma empresa que é uma plataforma para ajudar a reduzir filas em instituições, em grandes eventos. Então, é uma plataforma. Então, todo relacionado ao turismo é muito forte. A aviação também, ele começou a crescer graças à Embraer. Então, a região de Évora cresceu bastante. E aí, novamente, acho que não tem um setor que é a bala de prata. É o empresário saber que vai ter que investir, não dinheiro, mas investir tempo, sabe? Não vai ser a curto prazo, como eu comentei. Tem que saber, tem que entender, mas tem muita demanda. Show de bola, cara. Cara, que legal. Olha só, dentro dessa bala de prata aí, que essa pra mim foi realmente, né, uma definição muito boa, porque a gente não entende a cultura e a diferença lá, né? Mas agora faz todo sentido a bala de prata, né? Mas dentro da sua experiência, eu queria te perguntar o seguinte: se eu fosse levar uma empresa para lá hoje, Perfeito. Qual empresa você acredita que teria mais chance de sucesso e por quê? Tá. Acho que a primeira coisa, independente da empresa, ela tem que fazer um estudo de mercado. Um estudo de mercado é o que vai balizar, sabe? É uma fotografia da sua empresa em Portugal. Saber se tem cliente, saber quais são seus concorrentes. Vou dar um exemplo. Se esses concorrentes têm mercado que ele é mais antigo, digamos assim. Ele tem um mercado que tem empresas de mais de 15 anos. Tá mais enraizado lá, né? Esse tipo de mercado, você tem que entrar diferente, porque você não vai fazer marketing. Você tem que ter um relacionamento. Mercados que são mais jovens, o marketing faz sentido. Então, o estudo de mercado, entender a fotografia, não é porque a gente faz isso, é o mais importante. E não é, se você colocar agora no GPT DeepSeek e falar como que é o mercado de segurança em Portugal, ele vai te responder, com certeza. Mas ele é raso. Sim. A gente traz qual o IBTDA médio das empresas concorrentes desse mercado lá em Portugal. Já teve clientes que a gente viu que era mais fácil ele comprar uma empresa para entrar do que começar do zero uma inércia. Por isso é estratégia, isso faz sentido até no Brasil, né? Mas interessante ter essa ideia lá. E aí vou responder, eu fiz uma entrada para responder essa pergunta. Se você for olhar, qualquer empresa pode ser. Mas depende do seu esforço. A gente já ajudou mais de 300 empresas nessa parte do estudo de mercado. E te falo que é o melhor não. Porque a pessoa fala, poxa, vai com o coração, fala, vai, investe, contrata, e no final não tem mercado. Não é que não tem. Ele vai ser muito mais difícil para entrar. Vou dar um exemplo do açaí e pão de queijo em Portugal. Hoje, qualquer lugar tem pão de queijo, qualquer lugar tem açaí, tem lá no metrô. Só que agora tem. Só que demorou, sei lá, mais de 6 anos para hoje ter algo no mercado, sabe? Então, será que você vai ter tempo e dinheiro para manter essa operação? Será que você vai ter tempo para começar do zero, mostrar que faz sentido? Igual, a gente já teve um cliente que queria levar erva mate de chimarrão para lá, porque é frio e não sei o que lá. É possível. Mas tem que entender a cultura. Exatamente. Né? Será que você vai conseguir que vai pegar, né? Será? Então, não é o Thiago falando. Então a gente vai mostrar por números uma análise, vai fazer pesquisa de campo para mostrar, olha, cara, tá vendo? Imagina você explicar para um português o que é uma bombacha, né? Não faz sentido. O chá é super amargo. É complicado. E ainda querer migrar para um mercado saturado, que nem pão de queijo, já tem um monte. Você vai querer brigar nesse mercado? Não faz sentido. E o case do pão de queijo é muito legal. Porque em 2003, alguma coisa assim, foi uma grande empresa de pão de queijo do Brasil e entrou em Portugal e pegou fundos e outros, acho que foi 2008, desculpa. Então essa empresa de pão de queijo, ela entrou em Portugal, pegou financiamentos, montou fábrica, e aí que eu falo do coração e versus do que a gente é aqui no Brasil. E aí ele fez o business plan igual no Brasil. Porque olha, aqui no Brasil todo mundo toma um café e come pão de queijo. Todo mundo. É normal. É normal. Você vai no sul, você vai no norte, tudo isso é normal. Então, em Portugal tem muitas cafeterias. Então vai ser sucesso.
montou empresas, montou lojas, e aí você já foi à Europa. Você sabe que toma café, não toma com salgado. Toma café com doce. Sim. Por isso que tem o pastel de nata, outros. Sim. Toma-se café com doce. Porque toma café sem açúcar. E aí imagina, um business plan todo feito para um mercado, não tem mercado. Esqueceram desse pequeno detalhe Só esse pequeno detalhe. E é aberto, tá na internet, tem cases, tudo, voltou. Até é um grande case. Posso falar um outro caso? Que Claro, esse, lógico. esse também é aberto. O Rock in Rio nasceu no Brasil, Sim. hoje ele não é mais brasileiro. Rock in Rio agora é português. Sim. Então foi toda a administração e tudo, porque é o Rio Tejo até, que é em Lisboa. E quando eles foram fazer o primeiro Rock in Rio em Portugal, eles foram fazer e tudo mais, e faltando algumas, sei lá, um mês mais ou menos, isso é a história até do Medina e da equipe. Faltando um mês, falaram para eles, poxa, você sabia que aqui na Europa, em Portugal, se come pipoca doce e toma café nos festivais? E os caras não se preparou. Sério? Não sabia. E aí, não é que não sabia, não tinha tão consciência. E aí foram atrás, teve que comprar milho, porque é milho diferente, de pipoca doce, café teve que fazer, tanto é que a Delta é um dos grandes apoiadores do Rock in Rio. Mas imagina, então era algo que é consolidado, que a gente sabe que é aqui pipoca salgada, cerveja. Claro que lá tem, mas também as pessoas querem pipoca doce e café num festival. Cara, que diferença Doideira, de cara, cultura, que né? doideira. E não tem pra ver. Aí não tem, não é mal falado, não pega, né? Porque o que é comum pra eles, né? Pode ser que eles cheguem lá e falem assim, meu, não tô entendendo esse evento, E aí né? É vai tão ter comum. mais custo, né? Comprar em cima da hora é mais caro. É mais caro. Então não se programou, né? Que loucura. E o brasileiro tem muito disso, né? Quer surfar a onda que tá vindo forte, né? O que, assim, 2 anos atrás, o que saiu de paleteria, brigadeiria, hamburgueria, não, tem ali, então eu também vou fazer aqui, vai dar sucesso, né? Imagino que isso na Europa seja totalmente diferente, né? Não existe essa... E tem o pessoal, a gente até fala que tem um mercado da saudade. Mercado da saudade, nos Estados Unidos tem bastante também. São produtos que para brasileiros que moram lá em Portugal. Então açaí, tapioca, sei lá, pão de queijo, doce de leite. É um mercado até forte. Mas se você for ver, você vai estar só no nicho. Sim. Será que essa quantidade vai fazer você entrar? Até porque saudade vale? dá só às vezes, né, cara? Não é o tempo todo, não é verdade? Exatamente, você não vai... Não, você tá lá, você vai vivenciar a experiência de lá e vai se acostumar com as coisas do lugar, né, A minha cara? família não come sushi todo dia. Pois é. É mais ou menos isso. Exato, cara. Exato. Cara, eu tenho um amigo que mora nos Estados Unidos, eu vou ter que comentar, vocês me perdoem, mas ele tá lá há bons anos, e aí quando eu bato um papo com ele, ele fala, cara, eu tenho saudade de esfirra do Habib's. Como assim, cara? Eu não passo no Habib's há anos, eu não tenho saudade, é muito engraçado. Essa coisa da saudade de vez em quando, né? Bate, né? vou Bate, montar- bateu vamos- uma saudade. Imagina, eu vou levar um Habib's para os Estados Unidos para alimentar a saudade de alguém. Cara, o cara vai comer uma vez no ano. Não, ninguém vive de saudade, não, cara. Realmente um business plan bem acertado é necessário para você fazer alguma Perfeito. coisa Aham. que tenha sucesso. Que doideira, cara. Isso aí. Pô, mas legal. E acontece muito, viu? Eu falei de grandes empresas, mas isso acontece muito mesmo de empresas não pequenas, mas que não tem capital para aguentar uma porrada dessa de não ter cliente, entendeu? Então, e até um ponto que é interessante, até a gente estava comentando, né, Daniel? A gente não está aqui falando de êxodo, de fechar aqui a empresa no Brasil e ir embora para Portugal. Claro que tem brasileiros que fazem isso por N motivos, mas o foco que a gente está falando é expansão. É expansão. É aproveitar que lá tem o euro, que lá tem esses incentivos e como você pode trazer para cá. Vou dar um exemplo que acontece muito. A parte de que eu estava falando de marketing e programação. Apesar de lá o salário mínimo ser mais barato em Portugal, o salário mínimo aqui de um designer, de um programador é mais barato no Brasil. Compensa ainda manter no Brasil. Sim. E aí você pode fazer o serviço aqui e a parte mais Executa comercial, aqui e vende mais lá. operacional, entendi. você consegue Mão de obra lá. aqui, eu... Perfeito. Você não consegue, até é legal falar isso, você não vai conseguir, e te falo que, já te falo isso, não vai conseguir vender daqui.
Muita gente acha isso. Não, sobra a empresa lá em Portugal e aí eu vou ter a equipe vendas aqui, online aqui. Não vai conseguir, porque é relacionamento, é olho no olho, tem que ter esse entendimento. Mas manter o time aqui faz todo sentido, né? Eu acho que só dá baixa do Brasil realmente quando é uma particularidade. Ali, o cara fala, não quero mais tramitar impostos. Exatamente. Tem essa questão de imposto também, né? Então, assim, eu abri empresa lá, eu estou faturando lá, eu não pago os impostos de lá aqui. E, por exemplo, a pessoa que vai para os Estados Unidos, você estava me contando, não sei se a gente comentou isso já, pagaria o imposto aqui, né? Isso. A gente até tem um artigo no nosso blog, porque brasileiros estão migrando dos Estados Unidos para Portugal. Tem toda essa parte um pouco mais política, digamos assim, mas se você for ver de empresas, nos Estados Unidos para o Brasil, tem um chamado Global Tax. Então, quando você vai trazer dividendos dos Estados Unidos para o Brasil, você é taxado, tem os novos impostos. Como o Brasil e Portugal têm acordo de não bitributação, os seus dividendos você consegue trazer para o Brasil sem livros de imposto, porque ele já foi taxado lá. Uma coisa também interessante, eu não sei se tem gente aqui nos ouvindo que tem heranças, em Portugal não tem imposto de soberança. E é por isso que a Madonna tá lá, a Lu Botani tá lá, a Scarlett Johansson está lá com endereço fiscal lá em Portugal, porque não tem imposto de soberança. Então dá para se fazer um planejamento de longo prazo para levar todas as suas operações e dinheiro para Portugal. Olha, se depois dessa aula não te deu vontade de conhecer um pouco mais e mudar para Portugal, meu amigo, que aula, hein, Fabião? Cara, com certeza. Bom, agora, a pergunta do programa. Pergunta do programa. Cara, a pergunta que surpreende todo mundo. Não fugindo do foco, porque estamos falando de tecnologia no canal de tecnologia, mas a pergunta do nosso programa é a seguinte. Tiagão, tecnologia para você, o que é e o que ela faz na sua vida? Nossa, esse é muito bacana. Eu, particularmente, eu sou um hard user, sabe? Eu sou daquele cara que fuça, que usa GPT para um monte de coisa. Então, tecnologia na minha vida é acesso. Legal. Eu uso tecnologia, eu sou o cara que gosta mesmo, sabe? É aquele que vai... tem alguma coisa nova, vai fuçar, N8N, essas coisas. Eu gosto de N8N é muito bom, né? Thiago mesmo fazer. Legal. Agora, se você for pensar uma coisa mais ampla, tecnologia, para mim, é facilidade. Então, se você tem uma empresa que tem tecnologia, sua solução, você vai facilitar algo. Você vai facilitar o seu cliente. Quando a gente pensa nisso, as coisas mudam, sabe? Aí você não tem uma solução. Você tá para resolver um problema. Legal. E quando você muda essa chavinha com você, empresário, você vai ver que a tecnologia hoje pode ser o GPT da vida, mas amanhã é outra coisa. No passado era automação. Então, tanto faz a tecnologia que você vai usar hoje, mas o importante é você resolver um problema. Cara, que reflexão, hein? Bem bacana, reflexão, muito bom, bacana. Muito bom. Deixa os seus contatos pra gente, como as pessoas se encontram, Atlantic Hub. Vocês podem me encontrar, então é Thiago Matsumoto, estou em todas as redes, LinkedIn, Instagram, podem seguir. E o site da Atlantic Hub, atlantichub.com, a gente tem muitos artigos, muitas matérias sobre tecnologia, logística e diversos outros, mas a gente não estava aqui combinado, mas eu vou deixar um link aqui específico para o Pod 443. Legal. E aí vocês podem falar, entender. A gente tem um coworking lá, a gente não comentou, mas a gente tem um coworking da Atlantic Hub para os nossos clientes que querem abrir seus negócios e é o nosso escritório, fica em Oeiras. Então você que está nos assistindo, vai esse link, quem estiver lá por Lisboa, em Oeiras, pode ir lá trabalhar no Day Use. Claro, vai ter que agendar, mas só por aqui no link eu vou deixar aqui com vocês, aqui, deixar nos comentários aqui. Maravilha. Show de bola, cara. Olha aí, ó. Bota exclusivo aí também, né? Eu vou ter que ir lá no Day Use, eu vou dar um jeito, Tiagão, obrigado aí pela participação, como sempre, muito esclarecedor, né? Tenho certeza que a galera vai dar uma pirada aí. Lógico, tem que fazer a coisa bem feita. Se fizer com planejamento, estratégia e direito, eu acho que ficou bem claro que é possível. Não pode viajar, né? Tem que... Não é só viajar, na verdade. Não pode viajar e fazer as coisas com planejamento, né? Com estudo, né? Obrigado pela sua participação, cara. Eu que agradeço. Gente. Obrigado, Thiago, foi demais. Ótimo podcast, obrigado. Show de bola. Bom,
Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. O Porta 443 está também no Instagram, hein? Segue a gente lá. Um grande abraço a todos, nos vemos no próximo episódio. Valeu, pessoal! Valeu, pessoal!